Olá, sejam bem-vindos a mais uma oração e ação da juventude. E mais uma vez eu fui convidado para trazer a mensagem desta noite. E eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, e depois nós vamos dar um salto do versículo 18 ao versículo 21. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, do versículo, depois nós vamos dar um pulo, do 18 ao 21. E o tema dessa mensagem é o problema do mal. Portanto, versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E que Deus ilumine os nossos corações, para a sua palavra. Bem, como eu falei, o tema da mensagem é o problema do mal. Alguns ateus, a fim de questionar a existência de Deus, argumentaram: se Deus é perfeitamente bom, por que permite o mal no mundo? Ou por que existe o mal no mundo? Esse tipo de questionamento, ele é bem antigo e perdura até os dias de hoje. Certa vez um filósofo ateu indagou: se Deus deseja prevenir o mal, mas não consegue, então ele não é poderoso, ele não tem poder, é impotente. Não, mas se ele consegue, mas não quer, então ele é malvado. Mas se ele é capaz e também quer, então de onde vem o mal? No decorrer da história, surgiram várias tentativas de resolver essa questão. Algumas buscaram o equilíbrio entre o Deus justo, o Deus bom e o mal no mundo. Outros ignoraram tal equilíbrio. Inclusive, uma das teorias defende a existência de duas forças opostas, contrárias, ambíguas, com a mesma intensidade que atuam no mundo, o bem e o mal. Às vezes, uma se sobrepondo à outra, em determinado momento a prevalência do bem e no outro momento a prevalência do mal. Essa é uma ideia completamente antibíblica, pois a Bíblia nos informa que Deus rege o universo e a história de forma soberana. É importante atentar que a maioria desses questionamentos e teorias em relação ao mal no mundo foi produzida, elaborada de forma bem lógica, por meio de homens que resolveram filosofar sem considerar a perspectiva bíblica sobre a criação e a queda do homem. O que a palavra de Deus ensina sobre essa questão? Bem, vamos ler novamente o versículo 12, Romanos 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha que interessante. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Um só homem. Um só homem é uma referência a Adão. E o que esse homem fez?
Gênesis 3, né? Ele desobedeceu. Ora, se Deus sabia que o homem poderia pecar, então por que não evitou? Resposta: Deus concedeu ao homem livre arbítrio, né? Uma livre escolha. Deus não criou seres robotizados, programados para obedecê-lo, mas pessoas capacitadas para decidir por si próprias. Continuamos no texto, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Atentem para essa parte do texto. Entrou o pecado no mundo. Agora nós vemos as consequências da livre escolha do homem. Entrou o pecado no mundo. A partir da queda, da desobediência, o pecado tornou-se algo inerente ao homem, né? Os seres humanos tornaram-se pecadores por natureza. Então, a origem do mal está associada à queda no jardim do Éden, pois o pecado agora é uma parte da essência humana e parte da realidade humana. Concluímos com isso que Deus não é o autor do mal, mas ao conceder ao homem o poder de escolha, possibilitou a entrada do mal no mundo. Possibilitou, mas não é o autor. Alguém poderia questionar, e o texto de Isaías 45:7, onde diz que Deus formou a luz e criou as trevas, fez a paz e o mal. É verdade, mas a palavra hebraica para mal é ra, e pode significar mal de ordem moral, como também calamidade. E se colocarmos o texto à luz de toda a Escritura, veremos que Deus não é mau, não pode ser tentado pelo mal e não pode ver o mal. Agora, Deus pode ser o autor da calamidade e também fazer juízos que muitas vezes é entendido como um mal. Agora vamos saltar para o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Um só ato de justiça. Segundo o apóstolo Paulo, Adão e Cristo são semelhantes porque suas ações afetaram muitas pessoas. Mas eu gostaria de chamar a atenção para essa expressão, um só ato de justiça. Paulo está se referindo à vida, à obediência de Cristo, como também à sua entrega voluntária na cruz do Calvário. Agora pensem comigo, ao conceder ao homem livre-arbítrio, Deus não estaria se arriscando demais, dando ao homem o poder de decidir? Deus já sabia do risco, aliás, do resultado da livre escolha do homem e do pecado. Como escreveu Erickson, é notável que, apesar de saber que ele mesmo seria vítima, aliás, a maior vítima do mal, que resultaria do pecado, Deus permitiu que o pecado ocorresse. Então Deus sabia que ele mesmo teria que pagar, porque para satisfazer a justiça divina, Jesus assumiu sobre si mesmo o pecado e seus efeitos maus ao morrer na cruz do Calvário. Versículo 20 ao 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus em Cristo levou o mal sobre o seu corpo, a fim de que o homem encontrasse liberdade em relação ao poder do mal. Como está escrito, pois onde reina a graça, não existe mais o senhorio do pecado, da maldade. Então ele se fez vítima do mal para nos libertar do mal. E podemos fazer
aqui pelo menos umas 3 aplicações do texto que acabamos de ler, ou do tema, né, que abordamos aqui. O tema é vasto, né, existem várias teorias, né, mas eu vou ficar só com o que eu acabei de falar. Bem, a primeira aplicação, podemos extrair, né, do texto, do tema, para as nossas vidas em relação ao ensino do problema do mal. Nesse vale de lágrimas, chamado mundo, é importante ter a certeza de que Deus é nosso companheiro na estrada do sofrimento. Não estamos sozinhos, como escreveu o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. A segunda aplicação, lição que podemos tirar, a maldade não tem a palavra final. A maldade tem prazo de validade. E por fim, Deus julgará toda a maldade no tempo determinado por ele. Eu creio que existem vários textos que falam sobre isso. Vemos a carta de Paulo, vemos Paulo falando em Tessalonicenses, nós vemos Apocalipse, 2 Pedro, vários, até o próprio Jesus falou ali em Mateus, né, capítulo 24. Bem, a terceira aplicação que podemos fazer em relação ao tema que acabamos de ouvir é que, em razão disso, precisamos pregar o Evangelho de Cristo para que cada vez mais pessoas venham ser libertas do poder do mal. Precisamos pregar sobre o fim dos tempos para que tanto o mundo quanto a igreja, a fim de mostrar que todo mal será julgado. Nós temos que pregar esse aspecto justo do caráter de Deus. Não pode ser deixado de fora. Aquele que está em cima do muro tem que descer. Aquele que está no pecado vai ter que abandonar o pecado. E precisamos buscar santificação, a fim de que o mal não venha influenciar a nossa vida. E que Deus nos abençoe e abra o nosso entendimento, o nosso discernimento quanto a essa questão do mal, que às vezes não conseguimos conjugar, não conseguimos entender, mas ainda assim que mantenhamos a nossa fé, nossa confiança no Senhor, que é o nosso companheiro na estrada do sofrimento, sabendo que um dia toda a maldade será julgada por Ele. Amém? Que Deus nos abençoe, abençoe a amada igreja e que possamos a cada dia ser relevantes para esse tempo, para a glória de nosso Deus. Amém.